Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar a nossa meditação nos Evangelhos Sinóticos, hoje analisando o capítulo 16 de Mateus, capítulo 8 de Marcos e capítulo 9 de Lucas. Mas antes, vamos orar, pedindo o discernimento lá do alto, que o nosso Papai, o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo nos abençoem na sabedoria, no entendimento e na transformação que isso deve trazer ao nosso coração. Papai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui diante do Senhor e da Tua Palavra. Obrigado pelo Senhor permitir que tenhamos esse momento. Obrigado também por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e nós pedimos agora humildemente que o Senhor nos dirija por meio do Teu Espírito, na Tua verdade, na imagem do nosso Senhor Jesus, para que nós possamos crescer na graça, na sabedoria e no entendimento, e que isso traga transformação ao nosso coração. Por favor, nos dirija, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, lendo uma primeira passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 13 a 20, nós temos assim. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. E eu lhe darei as chaves dos céus, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então até aqui a palavra de Deus. Passagem paralela no Evangelho de Marcos é no capítulo 8, dos versículos 27 a 30, e no Evangelho de Lucas, do capítulo 9, versículo 18 a versículo 21. Só um ponto aqui, no versículo 3 de Mateus, eu li quem os homens dizem que eu sou, mas ele diz assim: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? A passagem de Marcos diz isso, né? Quem o povo diz que eu sou. Então olha que coisa interessante aqui, né? Jesus perguntando para eles: quem vocês dizem que eu sou? Ou quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Já mostrando também que Jesus vinha trabalhando esse conceito, né, de que ele era o Filho do Homem. E o Filho do Homem no Antigo Testamento, e para eles naquele momento, era realmente a figura do Messias. Um dado importante aqui, de novo, lembrando que a gente está vendo essa passagem depois de ver no estudo anterior, Jesus trabalhar com eles a questão do fermento dos fariseus, ou seja, o ensino e as tradições humanas que os fariseus, os saduceus e os mestres da lei traziam, que contaminavam todo o povo. Às vezes uma pequena tradição colocada no meio deles trazia um estrago muito grande, afetava o povo como um todo. Então Jesus os advertiu sobre isso. E agora Jesus vai trabalhar isso em particular com eles. Outra coisa importante, se a gente olhar no capítulo 9 de Lucas, versículo 18, a gente vai perceber que Jesus estava com eles aqui no momento de oração, o momento em que ele senta então com eles para desenvolver esse relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E algo que me chama a atenção aqui, e a gente não pode tirar também isso de mente, é que o Espírito Santo só é derramado sobre eles no dia de Pentecostes. Então os discípulos vão estar cheios do Espírito depois do Pentecostes. Até aqui não. Jesus já estava, mas eles não. E quando eles entram em oração, nesse momento, eu penso que todos eles também vão sentir, vão ser impactados pela presença do Espírito Santo. E nós vamos ver isso no diálogo de Jesus com Pedro, né? Mas então Jesus faz essa pergunta e eles respondem, né? Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Inclusive Lucas, também no capítulo 9, versículo 9, diz: um dos profetas que ressuscitou. Mostrando aqui também que o povo já estava com essa mente da ressurreição na cabeça, não era algo novo. E Jesus
pergunta para eles, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Não o povo, eu quero saber vocês, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então fala para Pedro, Pedro, feliz é você, bem-aventurado é você, Pedro, porque você não recebeu essa revelação de carne ou sangue, ou seja, você não recebeu isso por tradição humana, mas você recebeu isso do meu Pai que está nos céus. O Espírito de Deus agindo em Pedro. Então isso, no meu entendimento, mostra que esse momento de oração ali, entre eles, fez com que o Espírito também alcançasse os discípulos, mesmo ainda não sendo o momento, mesmo não tendo acontecido Pentecostes, mostrando o poder que há quando 2 ou 3 ou mais sentam para orar, sentam para ter comunhão, sentam para se relacionar com Deus. Olha o tamanho disso. Às vezes a gente pode ter uma pessoa que ainda não é convertida, que ainda não tem a presença do Espírito, mas um momento desse pode transformar o entendimento da pessoa. O Espírito alcança ela para que ela tenha uma revelação do alto. E, gente, não tem jeito, o Evangelho só pode ser revelado para nós do alto. Deus usa pessoas, cultos, evangelismos e outras coisas, mas a revelação é do alto. E aí a importância de a gente investir tempo nesses momentos também de oração, de comunhão, buscando o Pai de todo o coração, para que realmente o Espírito esteja cada vez mais se revelando para nós, revelando as verdades, revelando a verdade, na verdade, revelando quem é Jesus Cristo, revelando a vontade do Pai, e é o que acontece com Pedro aqui. E aí Jesus continua, e eu te digo, Pedro, você é Pedro, e eu te digo que sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-lo, ou seja, a igreja, ela pode ir para qualquer lugar e nada vence a igreja, mas o que é? E aí tem um ponto interessante aqui, porque essa passagem a gente pode buscar entendimento dela na internet, por exemplo, a gente vai encontrar um monte de possibilidades. Por exemplo, a Igreja Católica usa isso para determinar que Pedro foi o primeiro Papa, e a constituição dos Papas a partir disso, que tem que ter um representante que é a rocha, que é a edificação da igreja a partir de Pedro, que eu não entendo que seja assim. Eu entendo que o que quer dizer aqui, que a rocha, na minha opinião, é o Espírito, porque quem dá a revelação para Pedro de que Jesus é o Filho de Deus, o Deus vivo, é o Espírito. Então, sobre essa rocha, sobre o Espírito, sobre essa verdade que é revelada pelo Espírito, e aí é a verdade que confronta a tradição, a gente tem falado de tradição, essa verdade ela confronta a tradição dos homens. É sobre essa verdade que eu vou edificar a igreja, e ela vai ser poderosa, porque nem o Hades pode vencê-la. Até no Hades essa verdade é revelada, nada pode vencê-la. Então é o confronto da tradição versus o Espírito. E aqui, gente, a gente não pode entender que ele está falando do povo de Deus, essa tradição que eu digo no meio até dos cristãos. Se a gente hoje só estuda a palavra, escuta pessoas, mas não tem um relacionamento com Deus e com o Espírito, tudo que a gente lê e entender vai se transformar em tradição. Mostrando que, por mais que eu ouça pessoas, por mais que eu tenha uma vida, que eu julgue ser correta, se eu não tiver um relacionamento com Deus, com o Espírito, para que eu tenha discernimento da verdade, eu não vou estar alicerçado na rocha. Jesus é a rocha também, que por meio do Espírito hoje nós recebemos a verdade de Jesus, da rocha. Então é sobre isso que eu entendo que eles estão falando. E aí ele fala, eu lhes darei a chave do reino dos céus. E aí no Espírito, porque hoje já com Jesus reinando, e nós vamos falar daqui a pouco, ele nos dá ele como rei nos dá essa chave, no Espírito o que acontecer aqui na terra vai acontecer no céu, ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar. Ou seja, essa verdade, esse viver no Espírito impacta aqui já o presente quanto os céus. Portanto, a vida eterna não é algo que virá, é algo que já veio. A gente já vive essa realidade na terra e no céu, na própria oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Quando a gente busca esse relacionamento e se enche do Espírito, estaremos conectados com a vontade do Pai. Portanto, faremos na terra
que já é feito no céu, desculpa. E já vivemos o reino, e já vivemos essa realidade. Esse é o grande ponto aqui, né? Esse viver pelo Espírito e fugir das tradições. É sobre essa edificação que Cristo estabelece a sua igreja. É sobre essa rocha, é sobre a verdade, é sobre o relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aí ele continua aqui dizendo, né? Não revelem isso para ninguém, que ele era o Cristo ainda. Ele até fala, ele adverte, na verdade a palavra que ele usa aqui. Lucas, no capítulo 9, versículo 21, ainda diz, né? Advertiu severamente, ou seja, não era para contar. E aí, meditando sobre isso, por que Jesus não queria, né, que contasse? Porque eles ainda não tinham entendimento, e nós vamos ver isso na passagem anterior. Eles tinham em mente ainda um Cristo só como leão, mas Jesus, antes de se transformar em leão, precisava executar o papel de cordeiro, e eles não tinham esse entendimento. Eles queriam aquele Cristo que viria, destronasse Roma, matasse toda a injustiça, e desse tudo aquilo que foi prometido anteriormente no Antigo Testamento para eles, ali naquele momento, que todas as promessas ali cumpridas fossem já outorgadas, mas eles tinham esquecido que para isso precisaria primeiro tirar o pecado do mundo, precisaria vir o Cordeiro que tire esse pecado do mundo. Então Jesus, como, na minha opinião, como ele entende aqui que eles não tinham esse entendimento ainda, ele fala, não é a hora, não revelem. E vimos isso na passagem da multiplicação de pães, né? Quando Jesus multiplicou os pães, eles queriam já transformar Jesus à força ali como rei. Só que é um rei conforme a tradição, e não um rei a nível do Espírito. E Jesus tinha esse papel a cumprir do Cordeiro. Então, continuando, capítulo 16 de Mateus, versículo 21 a 23, tem assim, lemos assim. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus, ampliando agora esse entendimento, vai começar a explicar para eles essa posição de cordeiro. Olha, eu não posso que vocês revelem ainda que eu sou o leão, porque antes disso existe o papel de cordeiro, e vocês ainda não têm esse entendimento. Por isso, vamos começar a falar um pouco sobre isso. E aí ele começa a falar, eu preciso ir para Jerusalém, preciso sofrer, eu vou sofrer na mão dos líderes religiosos, os que criam a tradição humana. Eu vou ter que morrer para isso, trazendo a situação do cordeiro, para depois ressuscitar e ser transformado em leão. Então Jesus já começando a falar isso para eles. E aí Pedro, mostrando essa falta de entendimento, chama Jesus à parte, fala, não, isso não vai acontecer com o Senhor é o Cristo, como é que pode acontecer? O Senhor é o Filho do Deus vivo. Porque o entendimento de Pedro ainda estava muito arraigado na tradição humana. Pedro, apesar de já estar vivendo algumas realidades do Espírito, ainda não tinha essa revelação plena do Espírito. Ele teve uma revelação pontual ali naquele momento de oração, de que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, mas ainda não tinha esse entendimento da obra plena de Jesus, de cordeiro para depois leão. E aí Jesus repreende, ele fala, não, sai de mim, isso é ensino que vem de Satanás, ensino de tradição. E aí o que está por trás da tradição humana? A distorção de Satanás da palavra da verdade. Desde Gênesis, capítulo 3, quando Satanás entra na história, se relaciona com Eva, nós percebemos ele usar a palavra de Deus, distorcendo ela, transformando a palavra de Deus em mentira, e aí, no decorrer da história, em tradição, criando tradições para nos afastar da verdade, que é o verdadeiro intuito que Deus nos deixa na tua palavra. Então isso, Jesus fala, sai para mim, isso é coisa que vem de Satanás, e toda a tradição vem de Satanás. E aí ele até associa, né? Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ou seja, o homem sem o Espírito, ele é direcionado pela tradição. Portanto, é tradicionado, ele é
ele é direcionado por Satanás. E aí a necessidade, então, que temos de buscar esse relacionamento em oração, em comunhão, não só nós ali no nosso íntimo, mas também em comunidade, termos essa presença e essa comunhão com Deus para que o Espírito Santo nos encha cada vez mais e nos afaste desses ensinos humanos, dessas tradições contaminadas por Satanás e nos dirija para a verdade, nos dirija para as coisas de Deus. Ele fala que você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então a gente ter realmente o entendimento do que vem do alto, por meio desse discernimento do Espírito. E, gente, é uma coisa importante isso, né? Porque, de novo, isso nós não estamos falando de não crentes. Nós estamos falando aqui do povo de Deus. Nós estamos falando de Pedro. Pedro, que era, o que é na história, alguém que vai ter uma presença importante. Olha o que é Pedro sem o Espírito. No livro de Atos nós estudamos e vimos o que Pedro fez com o Espírito, nos mostrando isso. Só um detalhe importante, tá? Lembra que eu falei para vocês aqui no começo, então, que eles estavam em oração com Jesus quando começa essa história aqui. É interessante, porque no dia de Pentecostes é a mesma coisa. Eles em comunhão, em oração. Ou seja, quando há uma união do povo de Deus em oração, a revelação do Espírito é fantástica, e aí a gente vai fugir desses ensinos e tradições que vêm dos homens. Olha a importância de termos momentos assim, de oração comunitária, de entendimento, de busca do Espírito Santo, entendendo que é somente pelo discernimento que vem do Espírito Santo que nós conseguiremos fugir das tradições, fugir da mentira, fugir dos ensinos de Satanás e caminhar para a verdade de Jesus Cristo, a vontade do Pai e a orientação plena do Espírito Santo. Gente, isso é fundamental, porque a gente, infelizmente, esquece desse momento, esquece desse encontro, esquece desse relacionamento com o nosso papai. Eu estou falando isso por mim também, é algo que, lendo essa passagem aqui, me faz repensar muita coisa, porque a gente investe muito tempo em muitas coisas, mas o verdadeiro tempo que a gente deveria investir, que é no relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, acho que muitas vezes a gente negligencia, né? E aí, continuando, agora eu vou ler a passagem de Marcos, né? Capítulo 8, do versículo 34 até o capítulo 9, versículo 1, que diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai e com os santos anjos. E lhes disse: Garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então, até aqui a palavra de Deus. Passagem paralela em Mateus capítulo 16, versículo 24 a 28, e Lucas capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 27. Aí Jesus agora chama a multidão, chama os seus discípulos e amplia esse entendimento e fala: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Ou seja, Jesus é a verdade. Se quisermos acompanhar a verdade, só tem uma forma: eu me negar, eu negar a si mesmo, eu tomar minha cruz e siga-me. Também é uma passagem que a gente vai ver diversas aplicações aqui, se a gente for estudar. A que eu mais entendo é: negue essa tradição, negue o humanismo, o ensino de homens. Na verdade, mate isso, né? Negue, tome sua cruz, tem a ver com matar, tem a ver você sacrificar a sua vida. E a vida nesse sentido, a vida nessa tradição. E imite a Cristo. Seguir é imitar a Cristo. E se a gente for bem honesto na nossa meditação, a gente vai perceber que isso é terrível.
Porque nós não estamos falando aqui em relação a atividades, em relação a se isolar do mundo. Não é isso. Nós estamos falando em a gente entender o que é do céu e o que é tradição. Certo? Então, um exemplo. A segurança hoje que o mundo prega é você ter casa, comida, dinheiro na conta, poupança cheia, um bom carro, tudo. E na verdade, no reino dos céus, a segurança é você ser igual a Cristo. Não importa se você vai sofrer, se você não vai sofrer. Lembrando que eu falei muito isso no encontro passado, nós somos filhos, nós não somos mais órfãos. Então tudo que a gente precisa para cumprir o nosso propósito, Deus vai nos dar. Nós precisamos confiar nisso e colocar a nossa confiança nisso e não nas coisas desse mundo. Então isso é um tipo de coisa. Por exemplo, o mundo aqui diz que para você liderar, você tem que exercer poder, força, enquanto pelo reino dos céus a liderança tem a ver com servir, tem a ver com fazer a vontade do Pai, tem a ver com você ser igual a Cristo. É outro caso. A gente não pode andar ansioso, pelo contrário, mesmo diante das dificuldades, temos que ter paz. Que rocha temos estado alicerçados? Então, o negue-se a si mesmo, tomar sua cruz, sacrificar e seguir é isso, é a gente tirar os nossos olhos do que a tradição, do que os ensinos humanos nos mostram e colocar a nossa expectativa, a nossa vontade, o nosso ser, o nosso propósito de vida conforme aquilo que Deus nos predestinou a ser, filhos, como Jesus. Quem é a nossa referência? Se eu quero descobrir a verdade, eu tenho que conhecer Jesus, vou olhar para Jesus, aí sigo ele, é só seguir Jesus. Seguindo Jesus eu vou estar no caminho da verdade. E lembrem-se de novo, apesar de não estar escrito aqui claramente, como é que era o viver de Jesus? A plenitude do relacionamento com o Pai e com o Espírito. Ou seja, só tem essa forma, senão a gente não consegue. Aí ele ainda avança, né? Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Mostrando isso, se você quer salvar sua vida, ou seja, quer viver pela tradição, quer viver pelas preocupações desse mundo, pelas ocupações desse mundo, entendendo que é nisso que você tem segurança, você vai perder sua vida. Porque vai passar sua vida e você só vai viver angustiado, ansioso. Não é à toa que a gente vê que a ansiedade não tem só a ver com pessoas que têm pouco recurso ou com pessoas que vivem numa situação adversa. A gente vê pessoas que vivem em grandes casas, com grandes recursos, vivendo ansiosos, depressivos e daí por diante. Ou seja, ele acha que está salvando a vida dele, fazendo tudo aquilo, mas na verdade está perdendo. Vai chegar no final dela, não vai ter nada, não vai levar nada, pelo contrário, né? Já sabemos onde que é o destino dela, o fogo eterno, delas, o fogo eterno. Mas quem perder sua vida, ou seja, quem entender que a tradição é mentira e caminhar pela verdade, quem sacrificar isso e entregar isso ao Espírito, na verdade, vai ganhar. Vai ganhar por quê? Porque não é só por causa de Cristo, é por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Vai viver agora de forma não só para... Na verdade, acho que até mais importante é para testemunhar. Passa a ser uma testemunha. E sendo uma testemunha, vai usufruir de tudo que Deus tem à disposição. Como Pai, como sustentador, como rocha, como paz, como tudo. Ele ainda avança aqui, né? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta eu ser a pessoa mais rica do mundo, mas não ter um relacionamento com Deus? A gente olha para o inferno como algo futuro, mas como a vida eterna já é presente, o inferno também, gente. Viver sem Deus é o pior inferno que a pessoa pode ter, porque ali na frente de todo mundo pode parecer algo muito bom, mas no fundo é tormenta, é angústia, é aflição, é ansiedade, é depressão, é daí por diante. O que adianta? Né? O que adianta? Você acha que você pode comprar sua alma por isso? Comprar sua salvação? Olha o que ele diz. Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Não tem como, isso não se compra. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo.
Mas você não compra relacionamento com Deus, você não compra salvação, você não compra a presença do Espírito Santo. Isso não vem de recursos humanos, isso vem do alto, para um coração quebrantado, para um coração que entende as suas deficiências, para um coração que sabe que é falho, que sem o Espírito não consegue. E aí a necessidade do relacionamento e da busca do Espírito, do que a gente tem dito até agora. Aí ele fala até, né, se alguém se envergonhar de mim das minhas palavras, nessa geração adúltera, geração que transformou a verdade em tradição e pecadora, o Filho do Homem vai se envergonhar dele quando vier a glória do Pai e dos anjos. Mateus chama isso de recompensa. Olha só, e o que ele fala, né? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Aí eu tenho a ver, você vê, olha que interessante, Mateus fala em recompensa e Marcos fala de envergonhar e de não envergonhar. Imagina naquele dia que todo mundo, né, tiver na frente de Deus, desde Adão até o último homem, na frente de Jesus para o grande julgamento. E a gente até lê isso em Mateus no Sermão do Monte, né? Ele fala, mas Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz... cara, se afasta de mim, eu nunca te conheci. É isso, né? Imagina você receber isso. Em contrapartida, aquela pessoa, né, quebrantada, vem a mim, amados do meu Pai, fica aqui do meu lado, você vai ser meu. Essa não tem recompensa melhor do que essa. E esse envergonhar tem muito a ver nesse processo que eles estavam passando aqui, e até hoje, né? Mas naquele momento, deles seguirem. Ou vocês se envergonham por minha causa e seguem a verdade, ou vocês vão ficar presos na tradição dos homens. Porque se você me negar aqui na frente dos homens, vocês não têm a verdade no coração de vocês. Vocês não têm o Espírito. Então logo, estão seguindo a tradição. Vocês não vão ter recompensa naquele grande dia. E o judeu tinha muito isso em mente, que por serem filhos de Abraão e Deus ter dado essa promessa de eternidade para Abraão, eles também seriam, mas não, eles seriam envergonhados, ou seja, ou você conhecia a verdade e seguia a verdade, ou você seguia tradições humanas, e isso ia ser, naquele grande dia, motivo de vergonha ou motivo de satisfação, mesmo você tendo um pedigree, digamos assim, né? Mesmo você tendo a descendência de Abraão, que é para quem eles estavam falando, né? E aí ele termina dizendo... E garanto-lhes que os que estão aqui de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder, mostrando que esse reino se inaugura na ressurreição. Ou seja, na cruz, Jesus faz o papel de cordeiro e na ressurreição ele recebe o papel de leão, se transformando no rei. Só que não um reino conforme a tradição, não um reino focado às coisas presentes, mas um reino eterno, um reino que está no céu hoje. Já é possível aqui na terra, com os filhos que se entregam e que ligam as coisas aqui na terra para serem ligadas no céu, que desligam as coisas aqui na terra para serem ligadas no céu. E com poder, né? E já tem poder, lembra? Poder que nem as portas do Hades, nem as portas do inferno poderão prevalecer. Poder completo, pleno. Ainda não é envolvente na terra inteira, porque o dia que Jesus executar isso, ele vai precisar julgar a terra. E o número dos escolhidos precisa estar completo para isso. Então ele ainda tem essa dinâmica terrestre e celestial. Mas quando chegar o grande dia, que o número dos escolhidos forem completos, e Jesus, com poder e glória, vir do céu, como ele disse na passagem de Mateus, na glória, isso vai ser pleno, vai ser totalmente ligado, céu e terra numa única dimensão. Porém, esse reinado já não será, ele já é. E nós podemos tomar posse dele já. Nós podemos viver nesse reino, mesmo vivendo aqui na terra, como estrangeiros, peregrinos, esperando a consumação dele e fazendo com que a realidade daquele reino realmente aconteça aqui na terra. Isso nós já temos esse poder à nossa disposição, poder que é dado pelo Espírito Santo, e finalizando e reforçando, gente, por meio do relacionamento, por meio de termos uma união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo muito próxima, uma união consistente, uma reunião constante no sentido de todos os dias termos um momento, e na verdade
todos os momentos do dia, não ter um discernimento. Eu falo parte do momento, aquele momento dedicado que a gente vai ter de oração, de ouvir, mas durante o dia também, todos os momentos buscando ao Pai por meio do Espírito e olhando para Jesus como aquele que é a verdade, ou seja, como Jesus agiria nessa situação, como Jesus agiria naquela situação. Senhor, me dirige para que eu seja igual ao Senhor aqui, o Senhor ali, aonde a planta dos meus pés pisarem, que eu possa ser a tua imagem. Espírito Santo, nos capacite nessa direção. É a gente ter essa comunhão, esse relacionamento muito próximo com Deus para que a gente possa viver essa verdade. Então, que isso seja realmente algo que a gente busque de todo o coração e possa realmente avançar nessa direção. Amém? Era isso por hoje, eu vou orar terminando e nos encontramos então na semana que vem. Papai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela tua palavra, que nós possamos ter cada vez mais esse discernimento, buscar cada vez mais o Senhor, em comunhão com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo, que o Espírito que hoje habita em nós cresça cada vez mais e a gente possa, dentro desse crescimento, amadurecer, negar tudo aquilo que tem que ser negado, carregar nossa cruz e imitar, e seguir, e ser cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus. Por favor, nos dirija nesse caminho. Também pedimos em favor dessa semana que possamos estar na tua presença, buscar o Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento e possamos te servir. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Obrigado, forte abraço. Até semana que vem.